Olá, meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje eu vou te contar a história do monstro no Rio Negro. Então vamos para mais um conto de nossa biblioteca? Na imensidão densa da floresta amazônica, onde a mata parece respirar, existe um trecho no Rio Negro que os moradores evitam mencionar. Um lugar onde a água é tão escura que reflete apenas sombras, e o céu, quando se aproxima do pôr do sol, assume um tom avermelhado, como se presenciasse algo antigo e faminto, despertando abaixo da superfície. Esse lugar é conhecido como Curva do Jurupari. E a história que você vai ouvir agora não é sobre uma lenda inventada para assustar turistas. É sobre um homem que retornou vivo, mas nunca mais voltou a ser o mesmo. O retorno de Aruan. Aruan era um ribeirinho experiente, filho de pescadores, neto de pajé. Cresceu aprendendo que o rio dá, mas também tira. Ele conhecia as águas como poucos, seus sons, seus ciclos, seus humores. Mas quando seu pai desapareceu em uma noite de lua nova, enquanto pescava na curva do Jurupari, Aruan jurou descobrir o que havia desconhecido. Mesmo sabendo que ninguém que entrou lá depois da névoa espessa retornou ileso. Os mais velhos diziam que naquela curva morava algo mais antigo que o próprio dilúvio, algo que se alimentava de vozes, de sangue, de medo. Mas Aruan não acreditava em lendas, após o enterro simbólico do seu pai. Então ele se afastou do rio por um tempo, mudou-se para a cidade de Manaus, tentou esquecer, trabalhou no porto, mas o rio o chamava. Chamava nos sonhos, nos mares internas da memória, chamava com a voz do próprio pai. Até que depois de 3 anos, Aruan decidiu voltar. Era fim de tarde quando ele chegou à pequena vila onde cresceu. As mesmas casas de madeira sob palafilas, o mesmo cheiro de fumaça, mandioca e maresia profunda, mas algo estava diferente. As pessoas falavam baixo demais, riam pouco, havia um peso no lar. A avó de Aruan, já com um olhar turvo, tocou seu rosto e disse: "Você voltou tarde demais, a água mudou, o rio está inquieto." Ele a abraçou, mas não ouviu o aviso de sua avó. Então, na manhã seguinte, preparou a canoa e o equipamento de pesca. Vários homens da vila se aproximaram, olhando com preocupação. "Você não vai voltar sozinho na curva, né?" "Não, mas nada a ser encontrado lá, só a morte." "Seu pai foi levado, a gente viu a água se mexer, como se a própria água pudesse ter vida e respirasse." Aruan ignorou todos esses avisos e seguiu em frente. O rio estava calmo, espelhos de luz dançavam sobre a superfície. Mas quanto mais ele aproximava da curva do Jurupari, mais o silêncio tomava forma, mais a ausência do som se apresentava. Era como se o mundo estivesse segurando o próprio ar. A névoa foi chegando devagar, primeiro um véu fino, depois uma parede branca que engoliu o horizonte. Aruan remou até perder a noção de direção. O som do rio parecia vir de todos os lados, como um animal cercando sua presa. E então ele ouviu um sussurro. Não era o vento, não era a água, era uma voz baixa e bem familiar. A voz então disse: "Aruan?" E naquele momento ele congelou. Ele então respondeu: "Pai?" E o silêncio se manteve. E a voz disse: "Me ajude." A canoa tremeu como se algo tivesse esbarrado nela por baixo. Aruan enfiou a mão na água escura. A água estava quente, quente demais para ser o natural.
Então algo subiu à superfície. Não era o corpo do pai, era uma pele. Uma pele esticada, vazia, como se tivesse sido retirada de um corpo vivo, flutuando, inchada, transparente. Os olhos vazios olhando para o nada. Aruan vomitou sobre a lateral da canoa e ouviu novamente aquela voz. Ele está abaixo, abaixo de tudo. Na segunda noite, o rio acordou. Primeiro vieram as bolhas, depois a água começou a subir e descer, como um peito respirando, até que Aruan viu, emergindo literalmente, como se estivesse despertando de um sono profundo. Algo gigantesco, algo grotesco. Não tinha forma definida. Era como um amontoado de carne, escamas e raízes. O tronco parecia feito de couro encharcado. Suas múltiplas bocas, se aquilo eram bocas, se abriam e fechavam sem som, como se estivesse procurando ar. E onde deveriam estar os olhos, havia apenas o vazio. E do vazio, o rio olhava de volta. A criatura observou e imitou a voz do pai, dizendo: Aruan, vem até mim. Era isso. O monstro não devorava corpos, ele devorava identidades. Absorvia memórias, rostos, vozes. Era uma soma de tudo que havia morrido ali. Aruan sacou o terçaro, mas o monstro não avançou. Não precisava. A mente dele começou a se desfazer sozinha. Imagens do pai gritando sob a água, braços sendo puxados para as profundezas, olhos implorando pela morte. Aruan, em desespero, caiu ajoelhado na canoa, tremendo. Foi então que Aruan lembrou de que a avó pajé sempre dizia: o que é do rio, volta para o rio. O que é do homem deve ser devolvido com respeito. O rio não queria culpa, queria equilíbrio. Aruan pegou a rede de pesca, não para capturar o monstro, mas para se entregar. A criatura se moveu perto da superfície e o rio ficou imóvel, como se aguardasse. Mas antes que Aruan se jogasse, ele ouviu algo vindo da margem. Tambores, vozes. Os moradores da vila haviam seguido Aruan e eles sabiam que o rio estava faminto demais. Era hora de fazer o ritual antigo, aquele que não era praticado há mais de 100 anos. Então eles começaram a cantar. Cânticos indígenas ancestrais ecoaram pelas águas. O monstro então se contorcia, como se lembrasse de algo enterrado no tempo. Aruan sentiu uma presença atrás dele, a mão do pai, fria, pesada. Então ele ouviu uma voz no seu ouvido dizendo: não volte para cá, filho, nunca mais. Aruan chorou, mas obedeceu. Ele remou como nunca antes. A névoa se abriu, o rio silenciou novamente. Aruan voltou à vila, mas nunca contou tudo o que viu. Não precisava, porque às vezes, no meio da noite, quando a maré sobe, ele ainda ouve o rio chamando o nome dele: Aruan. E sabe que um dia inevitavelmente vai responder, porque o rio nunca esquece. E o monstro tem a voz de quem você mais ama. Na Amazônia, dizem que a água guarda memórias e que algumas coisas, quando encaradas, nunca mais nos deixam. Então fica a dica. Se em algum momento você estiver passando pelo Rio Negro e ouvir alguém chamando o seu nome, não responda e não vá até lá, porque pode ser que alguém ou algo do rio queira você nele. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho e compartilhe também com seus amigos. Deixe aqui nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria que eu trouxesse mais dele. E é isso, pessoal, esse foi o conto da Biblioteca Sombria e te espero para mais um vídeo.